Erros durante a nossa prática profissional às vezes acontecem, mas precisamos, enquanto profissionais, nos atentarmos ao máximo para que esses erros sejam evitados. E você quer saber quais são os erros mais comuns cometidos por enfermeiros e técnicos de enfermagem? Você quer saber como evitá-los? Bom, então continua assistindo esse vídeo até o final. Fala que é o Bruno Tizeri, seja muito bem-vindo ao canal Enfermagem Ativa. Esse aqui é um canal focado em ciências da saúde, então se você é um profissional da saúde, estudante ou se interessa por esse tema, considere se inscrever aqui para continuar se atualizando junto comigo. No vídeo de hoje, então, falaremos sobre os principais erros cometidos durante a nossa prática profissional, né? E maneiras de como evitar esses erros. O erro número 1 são os erros referentes à aplicação de medicação. Infelizmente, erros de medicação acontecem com bastante frequência, mas isso realmente é um ponto bastante sério. Muitos medicamentos podem causar danos ao paciente e até mesmo levar eles à morte, se administrados ali de maneiras erradas, né? E o primeiro erro que a gente vai falar é sobre a administração por via errada. Cada medicamento ele tem um local certo que ele deve ser administrado. Por exemplo, os comprimidos, né, são medicamentos que devem ser administrados por via oral. Assim como os medicamentos, tem medicamento para via venosa, medicamento para via intramuscular. Então essas vias não podem ser trocadas, porque a formulação desse medicamento ele foi feita para esse tipo de via. Por exemplo, uma coisa que aconteceu aqui durante a pandemia, né, para esse kit COVID, foram utilizados medicamentos que eram para ser administrados por via oral, eles foram macerados e colocados no respirador do paciente, né, para serem inalados, sendo que o medicamento em forma oral ele tem na sua composição, né, talcos e formulações para manter ele comprimido daquele jeito, né? Uma pequena parte desse comprimido é realmente medicação. Boa parte de um comprimido são elementos para que ele forme daquele tamanho e daquela forma, né? A gente pode chamar de farinha. Não é farinha, mas pode ser que uma forma fácil de entender é como se ele fosse misturado com farinha para que ele tenha aquele formato ali. Então, esses elementos, se caírem na via respiratória, né, se a pessoa respirar, ele acaba causando lesão. Então, independente se o medicamento, esse kit COVID, funcionaria ou não, só de ele estar sendo administrado por via errada, ele pode causar a morte para o paciente. Então, antes de administrar qualquer medicação, o profissional ele sempre deve se atentar a qual via esse medicamento deve ser administrado. Logicamente, a via de administração deve sempre estar especificada de maneira clara durante a prescrição. Então, quando você pega uma prescrição de algum medicamento, né, o médico lá prescreveu, essa via sempre está especificada durante a prescrição, né? Não adianta ele colocar ali um medicamento, sei lá, metformina. Aí tá lá escrito, metformina, mas vai ser oral, entendeu? Tem que estar sempre especificado. Lógico que alguns medicamentos, às vezes, só tem oral. Mas para a segurança do paciente e também do profissional, sempre tem que estar especificado a via que esse medicamento deve ser administrado. Mas lógico, em caso de dúvida, né, por exemplo, ficou faltando essa parte da via do medicamento, né? Não é só pegar essa prescrição e jogar fora. Você vai lá, a pessoa que prescreveu, e pergunta, né? A gente sempre deve se comunicar com os outros profissionais para ter certeza, né? Isso é uma das etapas também da segurança para o paciente. Ainda dentro dos erros de administração de medicamento, um erro muito comum também é a administração do medicamento errado no paciente. Isso pode acontecer com medicamentos com nomes muito parecidos, né? Ou que a formulação, né, a embalagem dele é muito similar a outra, ou medicamentos muito similares que foram colocados juntos, né? Aí na hora da pressa, ali numa emergência, alguma coisa assim, o paciente está passando mal, você pega um frasco e não se atenta que você está pegando um medicamento errado do que você gostaria, né? Esse tipo de coisa acontece. Por isso, o enfermeiro, né, o que é responsável pela estação, ele deve sempre se atentar aonde está posicionado os medicamentos, aos frascos, a empresa que está fazendo, ele deve fazer os frascos diferentes dos outros, né? Por exemplo, se você tem algum frasco de soro fisiológico, ele não deve estar sempre junto com um frasco de soro glicosado, ou a aparência, né, a apresentação desses frascos devem ser diferentes para quando chegar um profissional na hora, numa emergência, ou por exemplo, um profissional que está muito cansado, está ali trabalhando há 30 horas seguidas, sem dormir, sem descansar.
ele acaba sendo levado ao erro, né? Todas essas situações devem ser previstas pelo enfermeiro. Um outro erro também que acaba acontecendo bastante é administrar um medicamento que é alérgico ao paciente que é conhecido, né? Por exemplo, quando chega um paciente, você sempre deve questionar o paciente se ele tem conhecimento de algum medicamento que ele tem alergia, ou se ele já passou mal ao tomar algum medicamento, né? Porque às vezes o paciente já passou mal com algum medicamento, mas ele não se ligou que ele pode estar com alergia àquele medicamento. Então, se você sempre questiona o paciente se ele já tomou aquele medicamento antes, se ele já passou mal com isso, né? Mas, por exemplo, quando o paciente, às vezes, ele informou que ele tem alergia, por exemplo, a dipirona, mas nenhum profissional, na hora de prescrever esse medicamento, se atentou a isso. Às vezes já está ali no prontuário do paciente que ele tem alergia àquele medicamento, mas o médico, ao prescrever, ele não prestou atenção. O enfermeiro, ao aprazar esse medicamento, não prestou atenção, e o técnico de enfermagem também acabou não prestando atenção e administrou esse medicamento, né? E aí você pode levar, às vezes, o paciente a um óbito ou alguma emergência ali que não precisava acontecer, era só que os profissionais tivessem se atentado que o paciente tem alergia a algum medicamento. Uma forma de evitar isso é deixar bem visível no prontuário do paciente, né? Por exemplo, no prontuário eletrônico, geralmente aparece bem acima, em vermelho, que o paciente tem alergia a tal medicamento. Se isso não acontece no prontuário eletrônico que existe na sua instituição, tenta entrar em contato com a assistência técnica, né, para eles desenvolverem que fique bem claro e visível que o paciente tem alergia. E se você usa o prontuário escrito, né, ainda manual, que a parte de alergia de medicamento esteja bem clara e visível, para que sempre todo profissional que veja aquele prontuário reconheça que o paciente tem alergia àquele medicamento e ele nunca receba, né? Um outro erro muito comum referente à administração de medicamento, quando você administra um medicamento na dose errada. E esse é mais um erro de quem? Que administrou a droga, não se atentou à prescrição ou realizou o cálculo do medicamento errado, né? Às vezes a gente pega um medicamento, porque os frascos, geralmente eles não são em dose que o paciente de fato precisa, né? Quando você faz uma prescrição de medicamento, você deve se atentar ao peso do paciente. Aí você calcula o quanto da droga esse paciente precisa de fato, né? Então as prescrições de medicamento às vezes são muito individualizadas. Isso é feita para aquele paciente. Então as empresas que fazem o medicamento não tem como fazer uma dose para cada paciente, né? Eles fazem doses meio generalizadas, né? Para um grupo grande de pessoas, né? Eles fazem uma dose bem elevada e cada paciente pega a fração que necessita. Então o profissional que está aplicando aquela droga, ele precisa fazer um cálculo do medicamento e tirar somente o que o paciente precisa. Mas o que pode acontecer é que o profissional, na hora de fazer esse cálculo, ele acaba comendo bola, fazendo alguma coisa errada e dando uma dose errada para o paciente. E isso é uma coisa que acontece, né? E para solucionar esse problema, eu criei aqui um canal, uma série falando sobre cálculos de medicamentos para ajudar todo mundo que tem dificuldade nesse caso, né? Esse cálculo geralmente não são muito complicados, são cálculos bem simples, mas que por conta da deficiência matemática que as pessoas têm, né? A gente acaba apresentando por conta do déficit matemático que a gente tem no nosso sistema de educação. Mas é bem fácil quando você aprende e entende todo esse processo. Por isso que eu criei essa série bem do início, né? A gente vai ensinar como foi projetada a fórmula matemática, entender um pouco melhor, até chegar a uns cálculos. Vou trazer cálculos, questões de concursos também. Então, tudo para que você nunca mais erre nenhum cálculo de medicamento. Mas como eu falei anteriormente, um medicamento para ele passar de cura para veneno, né? Tudo depende da dose e do paciente que está tendo ali, né? Então, por isso que a gente tem que sempre prestar atenção bastante também na prescrição. Por exemplo, pacientes que são dependentes de insulina. Insulina é um medicamento extremamente sério e muito perigoso, né? Se você dá uma insulina numa dosagem errada, esse paciente evolui, podendo chegar a óbito se você não prestar atenção bem rápido, né? Ele chega em um quadro de coma, se você não está atentado, se você aplicou a insulina e deixou ele lá no leito e não prestou mais atenção, esse paciente entra em coma bem rápido. Prestar atenção na prescrição e na dose que está ali inscrito, né, é extremamente importante.
Saindo dos erros referentes à medicação, e vamos trazer nos procedimentos gerais, né? Que o segundo erro é o paciente errado. Realizar medicamentos, procedimentos e até exames e cirurgia em pacientes errados já foi notícia várias vezes em jornais. Isso, infelizmente, pode acabar acontecendo, principalmente quando o profissional está desatento. Às vezes o profissional está extremamente cansado. A gente está agora nessa briga aí, né, para melhorar os salários de base da enfermagem. Isso vai ajudar muito para os profissionais não sejam obrigados a ter 3, 4 empregos. Então a gente não vai ter mais tantos profissionais tão cansados e debilitados, né? Que isso está diretamente relacionado à qualidade do serviço, né? E além disso, nós temos, por exemplo, pacientes com nomes parecidos ou até iguais mesmo, né? Às vezes a gente tem um paciente com o mesmo nome. Então isso tem que se atentar para não deixar esses pacientes juntos, né? Imagina você ter 2 pacientes com o mesmo nome no mesmo quarto. Tipo assim, é a situação certa para acontecer algum erro, né? Isso tudo o enfermeiro tem que estar atento, né? Para evitar esse tipo de erro. Uma outra forma de evitar esse tipo de erro é que todo paciente deve estar sinalizado com a pulseira de identificação. Ele deve estar sempre contendo o nome do paciente e a data de nascimento, né? Isso tudo é ideal para você identificar e também ajuda a evitar erros. Além do mais, o paciente não deve ser tratado como o número do leito, né? É muito comum, né, a gente tratar o paciente do leito tal, leito tal, leito tal. Só que isso é um número e os pacientes se trocam, né? Por isso, ao invés de você chamar o paciente pelo número do leito, você deve sim se referir ao paciente pelo nome dele. Isso serve para segurança tanto do paciente quanto a sua, né? Porque quando você comete algum erro, você pode estar encerrando a sua carreira inteira por conta de algum erro, tá? Então isso não é só para a segurança do paciente, mas também do profissional. Além da identificação do paciente, outra forma de você se segurar, né, é sempre ao administrar algum medicamento ou sempre ao realizar qualquer tipo de procedimento, você pedir a identificação do paciente, né? Você pergunta qual é o nome dele. Eu sei que você já ouviu várias vezes o paciente, mas você sempre tem que perguntar qual o nome do paciente, perguntar a data de nascimento. Isso é extremamente importante também quando você vai coletar sangue, né? Para você ter certeza que você está colhendo o exame do paciente certo. E, obviamente, quando o paciente está sedado, ele é incapaz de responder que aquele nome é o nome do paciente ou qual é o nome dele, né? Então, a atenção do profissional deve ser redobrada. E o terceiro erro vai ser não higienizar as mãos corretamente. Já está mais que comprovado que a higienização das mãos é o melhor método para prevenir infecção hospitalar. E hoje, né, devido à pandemia, a higienização das mãos, né, a lavagem das mãos, acabou se tornando um tema amplamente difundido na sociedade. Só que não deveria ser a partir de agora, sim, já deveria ser um hábito comum da sociedade há muito tempo. Além do coronavírus, nós temos diversas outras doenças, bactérias que são resistentes a quase todos os antibióticos que nós temos hoje em dia. Isso tudo está ali no nosso meio e principalmente no meio intra-hospitalar. Então a lavagem das mãos deve ser alguma coisa que a gente tem que estar entranhado. E eu espero que esse hábito não morra junto com o coronavírus, né? Conforme a gente aprendeu isso, a sociedade aprendeu, e que ele leva para o resto da nossa história, que a gente continue com esse hábito que protege bastante, não só a gente dentro do hospital, mas também protege todos os indivíduos e também evita não só a infecção do próprio profissional, como do paciente, né? E também evita a chamada infecção cruzada, que é quando um profissional tem contato com algum paciente, ele se infecta ali, ele se contagia com aquele paciente, né? A mão está contaminada e ele leva para um outro paciente, né? Por isso que a infecção cruzada, ele passa de um paciente diretamente para o outro, né? E a lavagem das mãos, além de proteger bastante as pessoas, né, também ajuda a diminuir os custos e os gastos de uma instituição de saúde, né? Então é algo que não é só interesse do profissional, é interesse da instituição também. Então a instituição deve investir para que ou próximo de todo leito ou em todo leito tenha um dispenser para que o profissional faça a higienização das mãos. Isso deve ser estimulado pela instituição, porque isso também diminui bastante os custos dela com o cuidado dos pacientes.
E além desse assunto, né, você tem que fazer a higienização da forma correta, você tem que fazer a higienização nos momentos corretos. E se vocês querem um vídeo só mostrando como é que é feita a técnica de lavagem das mãos, né, então se inscreve aqui nos comentários. Se tiver bastante gente querendo esse tipo de vídeo, eu gravo aqui um vídeo mostrando como é que é a técnica de lavagem das mãos e os momentos corretos, que isso não só é uma questão muito importante para a sua segurança, para a segurança do seu paciente, mas também é uma questão batida em praticamente qualquer concurso da área da saúde. Então, é uma coisa bem importante, se vocês quiserem, é só escrever aqui nos comentários. E o próximo erro que eu vou trazer aqui, o erro número 4, né, está relacionado às úlceras por pressão, também chamado de lesão por pressão ou úlcera de decúbito, que é um processo de lesão da pele devido ao longo tempo que uma pessoa fica com um membro ali posicionado sem ser movimentado. Então essa pressão que ele vai fazendo nos tecidos vai diminuindo a circulação sanguínea daquela área, e por diminuição da circulação sanguínea acaba levando à morte do tecido e esse processo de lesão tecidual. Isso ocorre principalmente nas pessoas bem magrinhas, né, que não tem muito tecido ali, e geralmente nas áreas de proeminência óssea, né, quando tem algum osso pressionando contra aquele tecido. Isso tudo ajuda, conforme o paciente vai ficando ali horas acamado, horas sem movimentação, e vai gerando esse tipo de movimento. Isso acontece porque a gente tem muitos pacientes que não conseguem se movimentar, né? Devido ao processo de doença que está gerando ali, né? De acordo com o paciente, ele não está se movimentando na frequência que ele deveria. Por isso, isso é sim em função da enfermagem fazer, né? Quando a enfermagem não realiza esse tipo de ação e o paciente acaba desenvolvendo uma úlcera, isso é considerado sim um erro da enfermagem. Por isso, para evitar isso, vários gestores da enfermagem fazem vários protocolos devido à sua instituição. Por exemplo, é comum protocolar as direções que o paciente deve estar virado. Por exemplo, quando é 8 da manhã, o paciente deve estar virado para a direita. Quando é 10 da manhã, o paciente deve estar virado para a esquerda. Esse tipo de protocolo ajuda na segurança do paciente. Por exemplo, às vezes a enfermagem tem ali 30, 40 pacientes. E é uma enfermagem bem proativa, ela está conseguindo virar todo mundo ali no momento certinho, mas às vezes esqueceu ou acabou não conseguindo por tempo, devido de tudo que está acontecendo. Acabou não virando uns 2 ou 3 ali, e por você saber que ele está virado para a posição errada que ele deveria estar, né? Qualquer profissional que visualiza aquele paciente sabe que ele não foi virado quando deveria e aí pode fazer a mudança de decúbito ali do paciente. Esse tipo de rotina, esse tipo de gestão ali da enfermagem ajuda bastante para criar esse hábito de mobilização do paciente. Além da mobilização do paciente, que é assim a coisa mais importante para evitar aparecimento de úlcera, existem também diversos produtos que vão proteger a pele. Existem tecidos acolchoados, existem tecidos que tiram a pressão daquele membro, né? Então são todas técnicas que podem proteger a pele do paciente. Além disso, existem várias práticas que o profissional pode fazer. Por exemplo, a fralda do paciente, ela deve sempre estar sendo trocada ali com frequência. O paciente sempre tem que estar seco. A umidade da fralda pode gerar sim um processo de lesão tecidual e bem grave, né? Existe uma síndrome que a gente pode desenvolver, a síndrome de Fournier, que um dos fatores de risco é justamente a umidade, né? Posso colocar uma imagem aqui, são imagens bem fortes, né? E tudo isso devido à umidade do paciente. Então, se o profissional está atento ali, ele pode evitar esse tipo de coisa em 100% dos casos. Além disso, é muito importante você documentar esse tipo de coisa. Como eu falei, quando a enfermagem não realiza esse tipo de cuidado, né, e o paciente acaba trazendo uma úlcera, isso é considerado sim um erro da equipe de enfermagem. Então, quando você documenta todas as mudanças de decúbito que você fez, né? Quando você virou ali o paciente, você documentou no prontuário, se o paciente vir a aparecer uma úlcera desse paciente, você está segura, porque você tem como provar legalmente, né, que você fez esse cuidado. Então, toda a ação, isso vale para praticamente qualquer coisa que você for fazer com cuidado do paciente, sempre documente tudo. Porque caso aconteça alguma auditoria, né, se o paciente for processar a unidade, você está seguro e você não vai sofrer nenhum processo legal. Bom, vimos aqui no vídeo de hoje, então, diversos erros que podem ser cometidos, a maioria devido à falta de atenção,
Então isso bate muito com a nossa briga atual, de uma briga de melhores salários, uma briga de uma melhor rotina de trabalho, né? Porque a gente já viu que o fator do profissional estar cansado diminui bastante a qualidade do serviço prestado. Então isso também não deveria ser uma briga só da enfermagem, a própria instituição de cuidado deveria estar junto com a gente, porque ela também deve prezar pela própria qualidade que ela presta aos profissionais, aos pacientes, né? Também é uma briga que os próprios pacientes devem estar com a gente, a sociedade deve estar com a gente, porque com uns profissionais não tão exaustos, a gente não está nem brigando por trabalhar tranquilo, a gente está brigando por não trabalhar tão exausto, com 30, 40 horas sem dormir. Então isso tudo vai trazer um melhor cuidado, tanto para o paciente, para a própria instituição vai ser beneficiada e a nossa classe profissional. Então tudo isso está relacionado a isso que eu estou falando aqui. Então se atente também ao prontuário do paciente, à prescrição que é feita do paciente para você realizar da forma correta. Se atente à identificação do paciente. Antes de administrar qualquer medicamento, pergunte se aquele é o medicamento correto que você está fazendo, se você está administrando pela via correta, se é a dose correta, se é o paciente correto que você está fazendo. Sempre higienize as mãos. A gente já viu aqui, né, que a higienização das mãos tanto defende você como profissional quanto o paciente e como um terceiro paciente também, no caso de infecção cruzada. Se atente à superfície que o paciente está direcionado. Por exemplo, às vezes você tem um paciente que não está muito bem orientado, ele passa o braço ou a perna por cima da grade e essa pressão que ele está fazendo ali pode gerar alguma lesão também. Então se atente a cuidar o paciente como um todo, todos os processos que podem gerar uma lesão ali. E bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre os erros mais comuns de enfermeiros e técnicos de enfermagem. Lembrando que a ideia aqui não é apontar nada, eu também cometo erro, isso acontece. A ideia é você evidenciar quais são os erros mais comuns e desenvolver práticas para evitá-los, né? Isso é muito importante também para o gestor de enfermagem. Quando você tem alguém da sua equipe que cometeu algum erro, não é para apontar esse paciente, esse enfermeiro, levar ele para toda a equipe mostrar o erro que ele fez. Não é esse tipo de coisa. O erro pode acontecer de qualquer profissional, então a ideia é só identificar e você como gestor é obrigado, né? Isso é uma função sua, e de evidenciar os erros que podem acometer e desenvolver técnicas para proteger tanto a sua equipe quanto os pacientes que estão na sua unidade. E caso você tenha interesse em assuntos como esse, se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, bota o gostei aqui, assina o sininho e não esquece de dar o joinha, né? Se você que tiver algum comentário para fazer, qualquer coisa, algum pedido, alguma sugestão, escreve aqui nos comentários que eu sempre leio tudo que vocês escrevem. Bom, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!